O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo? Porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que vos disse: o servo não é maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Nos Atos dos Apóstolos, vemos um momento decisivo naqueles que são os discípulos da primeira hora da fé. Devem eles partir entregues à graça divina, consolidando aquilo que o Senhor mesmo lhes havia indicado, que o Evangelho da Graça deveria alcançar todos até os confins da terra. Desta liturgia decorre, em perspectiva jesuítica, ou em linguagem de TikTok, 3 segredos e ensinamentos que são muito importantes para a existência de cada um de nós. Em primeiro lugar, devemos estar atentos aos momentos de nossa vida onde nossas respostas não são suficientes para os desafios que se calcam debaixo dos nossos pés. Há momentos em que a gente sabe mais do que deve, menos do que precisa, em que temos que ter ousadia. O que veio antes não é suficiente para garantir as novas respostas que nós devemos dar. E nesse momento, então, temos que, com confiança na graça de Deus e vendo que a necessidade é a mãe da criatividade, insistir em continuar seguindo, sem olhar para trás, porque a Bíblia já adianta, quem olha para trás costuma virar estátua de sal. Em segundo, nestes momentos, é preciso que nós estejamos atentos às companhias, porque é determinante nos momentos difíceis que nós saibamos contar com as pessoas certas, que haverão de estar conosco suportando o peso da travessia. E, em terceiro lugar, o segredo para uma experiência de fé bem-sucedida e de uma vivência sem muitos equívocos é uma confiança na graça de Deus. Vamos partir do primeiro dos segredos ou do primeiro dos pontos, porque nesta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma virada de chave. Nos 15 primeiros capítulos deste livro homônimo, o desafio é aquele de anunciar o Evangelho da Graça aos judeus, que não estão conseguindo entender como aquilo que está sendo anunciado pelos apóstolos, em sendo uma novidade, não é uma perversão do Antigo Testamento. O medo dos judeus, no primeiro momento, era de que aquilo que estava nos lábios dos apóstolos haveria de ser uma espécie de contradição com o Antigo Testamento. E cada apóstolo, particularmente o apóstolo Pedro, vai insistindo que não fazia mais sentido estar preso às estruturas, aos ritos, aos símbolos do Antigo Testamento, na compreensão de que todos eles só têm sentido se apontam para Jesus Cristo. Porque Cristo é o novo templo, porque nele nós encontramos o pão da vida. Portanto, a graça preenche de sentido aquilo que no Antigo Testamento, lembra a carta aos Hebreus, era apenas sombra dos bens futuros. E aqui vemos no versículo 19 que o apóstolo Paulo tem um sonho quando vai de Derbe, partindo de Derbe e Listra. E este sonho é de alguém que lhe aparece dizendo: vem à Macedônia e ajuda-nos. Aqui chama bastante atenção, porque o apóstolo Paulo é aquele que, com a sua ousadia, vai pouco a pouco ajudando a perceber que o cristianismo não haveria de estar circunscrito apenas ao contexto judaico. E algo muito interessante, porque quando o apóstolo Paulo anuncia, ele coloca em xeque a própria vida. E cada um, olhando para a sua própria existência,
tem que saber a diferença que existe entre a violência das próprias certezas e a convicção. Porque, às vezes, nós somos ensurdecidos pelas nossas certezas e não estamos abertos para escutar o novo. Estamos muito cheios das nossas razões e quem está cheio das próprias razões termina perdendo a razão. Há uma diferença entre estar ensurdecido pelas próprias razões e permanecer convicto. Porque, quando nós estamos convictos, nada nem ninguém pode se antepor à nossa convicção. Porque, inclusive, a gente não está na espera de que o outro curta, de que o outro nos valide, mas nós, repousando na própria verdade das nossas convicções, não desistimos. E esse é um termômetro, hein? Muito válido para aquelas dificuldades, para a vocação que cada um de nós deve empreender de segunda a sexta. Se está produzindo cansaço demais, um casamento, se nós estamos sempre com muitas contrariedades no nosso ambiente de trabalho, significa que as nossas convicções estão desidratadas. Porque se nós sabemos para onde a gente deve ir, a gente suporta qualquer como. Mas se está pesado demais, e se a gente está reclamando demais, e não conseguimos ter discernimento, significa, na verdade, que é um problema de propósito e de convicção. É claro que haverá momentos onde nós, aliás, nós não, né? Porque os padres não têm esse problema, olhando para aquele entojo que a gente trouxe para dentro da nossa casa, a gente vai chegar à conclusão que tem que devolver para a sogra, porque ela se vire, não é? Se ela mal criou, não vamos ser nós que vamos consertar. Mas, se nós tivermos uma pálida sensação de que há algo em nós também que precisa ser transformado nessa dificuldade, será oportuno não descer da cruz. E, em nome das convicções, insistir. Porque nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos, lembra Shakespeare em uma de suas peças. Por isso o apóstolo Paulo sonha com este homem na Macedônia que lhe pede ajuda. E neste sonho, feito das matérias dos sonhos, não abandonando a convicção do Evangelho da Graça, o apóstolo Paulo continua seguindo. Então, lembremos desta primeira lição, deste primeiro segredo. Nos momentos de inflexão, quando nós soubermos mais do que devíamos e menos do que a gente precisa, é preciso continuar insistindo. Nesse momento, nós experimentamos o que está no Evangelho, que vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. O velho não pode garantir o novo, poderíamos dizer, e o novo não pode ser contido pelo velho. Então, na sua vida, nessas circunstâncias, cuidado para não querer colocar vinho novo em odres, fórmulas, certezas, murmurações velhas, porque senão a exigência nova irá arrebentar com a ansiedade o velho. A primeira lição, nesses momentos de mudança, coloquemos vinho novo em odres novos. A segunda lição, versículo 10, destes Atos dos Apóstolos, algo muito interessante, porque a primeira vez que aparece este pronome, primeira pessoa do plural, nós, é uma coisa que pode parecer um detalhe despretensioso, porque às vezes a gente lê a Bíblia parecendo marido, quando a esposa diz alguma coisa, não presta muita atenção e faz exatamente o oposto daquilo que está sendo indicado. E eu vi aqui algumas senhoras olhando para o lado, queria dar um conselho, não olha para o lado com cara feia não, porque o padre está falando, você vai levar para casa. O apóstolo, nesse momento dos Atos dos Apóstolos, versículo 10, o que nós vemos é que se introduz um nós. Quem é esse nós aqui? É Lucas, que até esse momento, nos Atos dos Apóstolos, é um narrador oculto. A partir desse momento ele se inclui. A gente sabe que é o Evangelho de Lucas e que é os Atos dos Apóstolos, porque ele mesmo diz que ele é o autor desses escritos. Mas é a primeira vez onde ele se coloca na história. Pode parecer um detalhe sutil, por isso que eu falo, gente, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Porque é no detalhe que mora Deus e o diabo. Às vezes a gente não presta atenção no detalhe, né? E aqui, nesse momento, o que quer dizer? Lucas passa a ser um companheiro da missão de Paulo. Então, é como se o que ele disse até então é muito fruto do que ele recolheu, das suas investigações, do que ele ouviu falar. Agora, ele mesmo passa a fazer parte da história. E isso é muito bonito, porque nessa primeira leitura, Paulo, que era alguém de temperamento muito difícil, ganha 2 amigos que o acompanham. Os outros não, Barnabé não deu conta,
João Marcos, que era um moleque, ele não deu conta também. Paulo diz, poderíamos atualizar a Barnabé, olha, leva esse menino porque ele só sabe fazer dancinha do TikTok, então vai com ele, aí vai para outra direção. Então Paulo brigava com todo mundo, mas 2 pessoas permanecem fiéis junto com ele. A primeira é Timóteo, e aqui é a respeito dele, né, que fala o início dessa leitura. Timóteo, que ele vai chamar na 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, meu amado filho, é alguém que é companheiro para toda hora, né? Casca de bala do apóstolo Paulo. E o segundo é aquele que o apóstolo Paulo chama na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, de meu amado médico. Nós sabemos que Lucas era médico por conta dessa expressão, que está lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E aqui está a segunda lição. Na nossa vida, nós temos que escolher bem quais são as companhias que estão conosco. Porque se a gente não escolhe bem quem está conosco, além da vida se tornar pesada, a gente pode caminhar na direção errada. Porque tem pessoas que a gente tem na conta de amigos, mas que são, na verdade, colegas e que podem nos atrapalhar muito mais do que nos ajudar. A amizade, em perspectiva aristotélica, é uma alma que habita em 2 corpos. Bonito isso, né? Dá até para fazer música sertaneja universitária. Uma alma que habita em 2 corpos. Nós vemos que, ao longo de todo o seu itinerário e das suas viagens, Timóteo e Lucas foram estes grandes companheiros de toda hora na vida do apóstolo Paulo, e que lhe foram também um consolo humano, porque quem de nós não precisa de pessoas que nos forram a alma com a sua presença, com a sua amizade, com o seu bem-querer? E aqui, passando da profecia à poesia, temos que nos lembrar daquele conceito que se encontra lá na peça Hamlet, de Shakespeare, onde ele diz que a gente deve dar ouvidos a todos, mas nem a todos a língua. Às vezes a gente fala demais com determinadas pessoas e acabamos amaldiçoando o nosso destino, não é? Nós não testamos os nossos amigos, ainda mais neste tempo de muitos contatos nas redes sociais, não é todo mundo que a gente pode dizer que é amigo. E um bom teste para saber se uma pessoa é nosso amigo é, em primeiro lugar, se ela está conosco nos momentos difíceis e, mais ainda, se ela é capaz de se alegrar com a nossa felicidade. Você quer saber se a pessoa é seu amigo ou não? Você pede a um cunhado um carro novo emprestado e diz, comprei um carro novo. Se a pessoa torcer os lábios e ficar com a cara fechada, você pode trocar, porque não é seu amigo de verdade. Um amigo está conosco nos momentos de luto e também de festa, porque não é uma alma que habita 2 corpos, então você está triste com você. Está feliz com você, porque é um amigo verdadeiro. E aí o que está também em Shakespeare, Hamlet, quando encontrares amigos de afeição verdadeira, ata-os com laço de aço ao seu coração. Então, procure discernir na sua vida quem são amigos e amigas verdadeiras e, sobretudo, amigos e amigas verdadeiras nos levam para o céu. Então, não fica do lado de pessoa que murmura, que reclama, que fica falando mal da esposa, do esposo, dos filhos, do condomínio. Não, fica do lado de pessoas que edificam, do lado de pessoas que enobrecem a sua alma, e se encontrar alguém assim, ata-os com laço de aço ao seu coração, porque assim o apóstolo Paulo, em suas muitas viagens, teve Timóteo e Lucas como seus casca de bala, porque senão ele não teria dado conta, certamente, de anunciar o Evangelho. E, por fim, o terceiro segredo é aquele de uma profunda confiança no Senhor. Porque Jesus diz, vocês estarão no mundo, mas não são do mundo, não é? E há uma diferença. Nós cristãos estamos no mundo, somos a alma do mundo. Lembra a carta de Ogneto. Mas nós não somos para o mundo. Há uma diferença, isso, não é? Então temos que confiar em Deus, porque hoje, nessas modas, a gente vai se fazendo para o mundo, nos comportando para o mundo, e aí vamos, em termos heideggerianos, vivendo uma mundidade. A gente vai se tornando mundano, só com as preocupações do mundo, só com as agitações do mundo, só com os objetivos do mundo. E onde é que está a nossa vocação para o céu? Onde é que está a confiança de que essas circunstâncias dessa vida, sejam boas ou ruins, são só um instante, a vida é um sopro. Nós temos que confiar, então, em Deus, porque estamos no mundo, não somos do mundo, mas para o mundo. E temos que ser sal da terra e luz do mundo. E aí temos que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, a gente
fica salgando carne podre. Então, o mundo, com a sua podridão, não pode influenciar a nossa vida como cristãos. E nos momentos em que nós percebermos que com nossas convicções, nossa seletividade, não é? Para não termos amizades tóxicas, o mundo nos odiar, aí temos que lembrar que odiou a Jesus Cristo primeiro e temos que ter uma confiança profunda na graça de Deus. Mas quero aqui, já finalizando, fazer um rápido disclaimer, abrir um parênteses. Saber que nós não somos do mundo, mas para o mundo, não nos autoriza a ser pessoas chatas. Porque tem gente que é odiado não por causa do Evangelho, mas é porque é insuportável. Não se trata de salvo-conduto para poder ficar vomitando regras, enchendo o saco dos outros, se enchendo de moralismo, não. Mas é uma convicção que, se a gente está bem resolvido, estamos cercados de pessoas que nos amam, a gente não tem que procurar validação do mundo e nem querer se comportar como as outras pessoas. O que Jesus está dizendo aqui é o que toda mãe já disse para o filho, claro que escondido para não ir preso. Ah, mas fulano que é amigo de não sei o quê e vai em tal lugar. Aí a mãe diz, mas você não é filho de fulano. É o que Jesus está dizendo. Nós não devemos, como cristãos, nos comportar, ter as mesmas aspirações, as mesmas ilusões e os mesmos comportamentos de quem não conhece a Jesus Cristo. Temos que ter confiança na graça dele. Vamos pedir, então, a intercessão da Virgem Maria, porque ela, a Virgem Maria, nos momentos de dificuldade, de dúvida, guardou em seu coração a palavra. Maria não era uma mulher violentada pelas próprias certezas. Aquilo que ela não entendia, inclusive com o filho, que era filho de Deus, pensemos, o menino se perde no tempo, ela não ia poder jogar a culpa no pai, porque o pai de Jesus era Deus, né? Porque geralmente ele fala, está vendo? É a genética ruim da família do meu marido. Esse menino não me obedece mais. Já que ela não podia fazer isso, ela guardou no coração. Lucas diz que ela não estava entendendo, mas ela guardava no seu coração. Maria foi alguém que experimentou boas amizades, não é? Amizade com sua prima Isabel, amizade com os discípulos, ela estava no cenáculo. Sobretudo, Maria foi uma mulher que não se comportou conforme o mundo, mas que em toda a sua existência soube conformar-se à vontade de Deus. E mesmo com uma espada atravessando a sua própria alma, permaneceu fiel à sua convicção. Como lembra Bernardo de Claraval, Maria guardou a palavra, e quem guarda a palavra é por ela guardado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus, nossas preces.